Olá, professoras, professores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre um tema bastante importante para todos nós, que é a relação entre o ensino e a aprendizagem. Eu sou Rosaura Soligo, fui professora alfabetizadora há muitos anos, depois formadora de professores alfabetizadores e tenho trabalhado na Rede Municipal de Ensino de São Paulo em vários momentos, né? Fui de origem professora na Zona Leste, depois na Zona Norte, depois fui formadora de professores alfabetizadores quando o Paulo Freire foi secretário da Educação, um grande privilégio para mim, né? E tenho procurado ajudar, de alguma forma, a avançar a reflexão sobre as questões do ensino e da aprendizagem, não só na alfabetização, mas em toda a educação básica. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, então, que é essa relação tão delicada entre o ensino e a aprendizagem, ou, se preferirmos, entre a aprendizagem, que, a meu ver, vem primeiro, e o ensino. Nós vamos começar falando aqui um pouquinho sobre algo que aparentemente não tem relação, mas tem. Nós somos constituídos como pessoas por uma narrativa que é feita a nosso respeito desde que nós nascemos, né? Então, as pessoas vão dizendo a nosso respeito que somos agitadinhos, ou que somos calmos, ou que somos tímidos, desde que nascemos. E isso vai acontecendo ao longo de nossa vida, a ponto de, a uma certa altura, nós já nem sabermos mais se somos nós, se é a narrativa que fizeram de nós, ou se é tudo isso que nos constitui. Isso é importante dizer de princípio, por quê? Porque nós também constituímos as narrativas dos outros. Isso, na escola, é uma questão importante a ser refletida. Por quê? Porque uma criança que chega com uma ideia de si própria, de que ela não é capaz, né? Porque lá de onde ela vem, na família, muitas vezes não foi ressaltado o talento que ela tem, a inteligência que ela tem, essa coisa toda, tende a se achar menos do que de fato é. E se a escola fizer essa afirmação de algo que ela já traz, estará reforçando algo ruim, que na verdade deveria ser constituído de outra forma, com outras abordagens, para que ela pudesse superar isso. Somos coautores das narrativas dos nossos alunos, e formamos eles mesmo quando não sabemos que estamos fazendo isso. Por isso que essa consciência é importante. Uma criança é tímida e ela faz um esforço grandioso na escola para, num determinado momento, superar essa timidez. E faz algo sensacional, né? E aí as pessoas, quando vão dar os parabéns e dizer que foi muito bacana aquilo que ela fez, acabam, sem perceber, reforçando o modelo de entendimento de quem ela é. E dizem, nossa, eu não imaginava que você fosse capaz disso, nossa, como você foi capaz de fazer algo tão bacana, tão sensacional, né? Então, ter essa clareza é muito, muito importante para que se possa usar o entendimento de que isso ocorre a favor dos meninos e meninas que estão na escola. A gente tem isso, o professor Antônio Novoa me ensinou, que tem que ter, na verdade, um compromisso com mudar os destinos pré-determinados dos meninos e meninas que estão na escola. Porque senão nós vamos acabar reforçando a desigualdade ao invés de constituir um outro horizonte de possibilidades para eles. Vejam vocês, nós temos os alunos na escola por um tempo muito grande. E isso tem uma importância formativa que às vezes nós desconsideramos.
Então, por exemplo, uma criança que entrou na educação infantil e passou 2 anos apenas na educação infantil, depois no ensino fundamental 9 anos, mais 3 anos no ensino médio. Essa criança terá passado pela escola 14 anos. Isso significa 2.800 dias, 11.200 horas. É impossível a gente olhar para esses números e não pensar o tanto que podemos fazer para ajudar os alunos a encontrarem os melhores caminhos para eles e encontrarem as melhores formas de modificarem seus destinos, caso eles não sejam os destinos mais adequados para crianças, adolescentes e jovens, nesse momento que a gente vive. Às vezes nós ficamos com os alunos muito mais do que os próprios familiares. E isso significa que, individualmente, cada professor não está todo esse tempo com os estudantes. Mas se a escola tem, por exemplo, um projeto articulado, um projeto educativo, um projeto político-pedagógico, como a gente diz, articulado no sentido de contribuir com a formação dos alunos da maneira mais adequada, mais articulada mesmo, né, a partir da discussão coletiva dos professores, imaginem o tanto que em 14 anos é possível, não só aprender os conteúdos clássicos das disciplinas, mas aprender a ser pessoas melhores, né? A conviver de maneira fraterna, a fazer tudo aquilo que é papel da escola. E aí eu faço sempre essa pergunta, né, sobre os professores inesquecíveis. Pensem vocês quais foram os professores inesquecíveis que vocês tiveram e por que eles foram inesquecíveis. Raramente é porque eles ensinavam bem um conteúdo de matemática, ou de química, ou de biologia, ou de qualquer coisa. Geralmente eles foram inesquecíveis porque nos trataram, né, de maneira solidária, nos acolheram em momentos de dificuldade ou abriram possibilidades porque levavam para fazer atividades extraescolares, porque eram divertidos no tratamento do conteúdo. Então, essa reflexão é muito importante da gente fazer para poder pensar que tipo de professor, que tipo de professora eu quero ser, como eu quero ser lembrado futuramente. Quando eu não estiver mais na educação, tivesse encerrado minha jornada, eu quero ser lembrado como sendo inesquecível por quê? Então, essa é uma reflexão que acho que a gente deve fazer periodicamente. Isso é um convite que eu faço a vocês. Ajudar crianças, adolescentes e jovens a inventarem os melhores destinos para si mesmos é o grande compromisso de um educador que, de fato, escolheu a profissão com o desejo de formar pessoas, considerando que são muitas horas em que esses meninos e meninas estão conosco e que, por isso, a gente tem muito mais poder formativo do que imaginamos. Ajudar as crianças a encontrar os melhores destinos, ao invés de reforçar aquilo que é o destino pré-determinado, produzido pela desigualdade, pela injustiça social e tudo mais, me parece que é o que pode nos unificar como uma comunidade de educadores em favor da aprendizagem de todos. Eu tenho essa máxima que é de um pensador antigo na história, que eu levo muito em consideração, que foi o Marx, que disse isso não em relação à educação e à escola, mas eu acho que é essa afirmação a que melhor explica o que é uma educação de qualidade, que é a cada um conforme suas necessidades e de cada um conforme suas possibilidades. A meu ver, o critério de qualidade de uma proposta, seja na sala de aula com os alunos, seja na formação de professores, seja na gestão da escola, seja na gestão de uma rede inteira, é aqui
o eixo principal da intervenção mais adequada, que garante a qualidade, que é pedir às pessoas aquilo que elas têm a oferecer na sua melhor versão e oferecer às pessoas aquilo que elas precisam para poder avançar no seu conhecimento, seja na sala de aula, na formação, na gestão, onde for. Então, essa máxima que é antiga e que não foi, como eu disse, pensada para a educação, me parece, assim, educacional 100%. Desde os anos 80, nós temos uma grande transformação das ideias em relação à aprendizagem. Isso se deu porque se descobriu, num grande trabalho de pesquisa com crianças não alfabetizadas, como é que as crianças pensavam a escrita quando ainda não sabiam escrever e pensavam a leitura quando ainda não sabiam ler, né? E foi, de fato, uma mudança nas ideias grandiosa, porque a gente pôde entender que as crianças têm hipóteses muito peculiares sobre a escrita, que até então a gente não sabia. Por exemplo, as crianças escreviam com poucas letras, antigamente, e a gente achava que as crianças estavam comendo letras, né? Que elas estavam esquecendo letras, quando na verdade, quando você vai entender o processo, você vai vendo que o que está acontecendo é que elas estão progressivamente acrescentando letras àquilo que elas imaginavam que seria antes. Um outro ponto que para mim foi assim muito tocante quando eu estava no final dos anos 80, alfabetizando e pude conhecer essas ideias, que foi um chacoalhão assim, que eu tive em relação ao que eu pensava e fazia, é que assim, as crianças, de um modo geral, imaginam, quando ainda não sabem ler, que para algo ser possível de ler, teria que ter, em média, 3 letras. Tem criança que acha que precisaria 4, porque tem uma exigência alta do que a gente chama de quantidade mínima de letras para achar que é legível. E tem crianças que aceitam 2, mas a média das crianças acha que geralmente são 3 as letras necessárias para algo ser lido. E vejam vocês, o que a gente fazia até então? Começava a ensinar as crianças pelo A, E, I, O, U, que é uma letra apenas. Depois ia para o Babebi Bobu, se fosse no modelo mais convencional, e aí por diante. Quer dizer, se a ciência nos trouxe uma informação de que, em média, as crianças acreditam que é preciso ter 3 letras para algo ser lido, como começar o processo de alfabetização com uma? É trabalhar na contramão das possibilidades de compreensão das crianças. Então, eu tive um choque, digamos, quando eu soube disso, porque eu trabalhava com sílabas simples, né? Nessa época, no final dos anos 80, quando eu era professora. E aí eu falei, bom, mas como assim? Se as crianças acham que 2 letras é pouco, eu vou começar a ensinar por aí? É um contrassenso. O conhecimento científico que está disponível desde a década de 80 do século passado não teve força suficiente para empurrar as práticas pedagógicas consolidadas de longa data numa direção outra que não seja, até hoje, o que a gente vê acontecer em muitas escolas, né? Ensinar as crianças no processo de alfabetização, começando pelo A, depois pelo E, depois pelo I, assim como vocês sabem. Isso, gente, é contra tudo que se sabe há décadas. Então, é importante a gente ter essa clareza de que o conhecimento científico nem sempre está a nos informar em relação às escolhas pedagógicas que fazemos. E quem perde com isso? Quem perde com isso
são os meninos e meninas que estão na escola. Quando eu falei da década de 80 e me referia ao processo de alfabetização, que foi parte dessa pesquisa grandiosa que foi liderada pela doutora Emília Ferreiro e uma equipe, né, muito consistente, muito cheia de gente sabida, cuidadosa, né, pesquisando direitinho as coisas para que nada passasse despercebido conforme o conhecimento que se tinha naquele momento. Eu dei um exemplo, mas isso empurrou a reflexão também de outras áreas, como a matemática, as ciências, para, considerando que em língua portuguesa pensávamos algo e chegamos à conclusão que não é assim, porque o conhecimento científico está mostrando isso, também em matemática, também em outros componentes curriculares, se passou a desconfiar um pouco daquilo que se achava até então. E com isso, houve um avanço considerável nas diferentes componentes curriculares do ponto de vista do ensino. O que acontece por conta dessas descobertas que vêm vindo desde muito tempo? Que o aluno hoje é considerado, no discurso de vanguarda, né, das comunidades educacionais, nas escolas e tudo mais, ele é considerado protagonista, né, do processo de aprendizagem e isso é algo que nós dizemos acreditar, mas não necessariamente conseguimos fazer, colocá-lo no centro da cena. Não sabemos como, de fato, fazê-los protagonizar a cena. Por quê? Porque a tradição na educação sempre foi o aluno ser um depositário de informações transmitidas por conta das necessidades curriculares pensadas externamente e que é assim que geralmente as coisas ocorrem, né? Se pensa o currículo de fora da escola, aí se tem que colocar esse currículo em prática na escola e aí o aluno recebe informação. Ele é, como alguns especialistas dizem, como se fosse um vaso vazio, uma tábula rasa, onde ele vai tendo as marcas construídas a partir do que é ensinado diretamente para ele. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, tem inúmeros estudos que mostram que o processo é de outra natureza, né? E aí, o que acontece? Nós estamos nesse processo há algumas décadas, os educadores comprometidos, para tentar, de fato, colocar os alunos no centro da cena. Não é fácil, porque é uma inversão metodológica grandiosa e do ponto de vista curricular também. E a cena a que eu me refiro, ela tem um outro contexto hoje também, que eu achei importante destacar aqui para vocês. Esse contexto, ele é em vários documentos curriculares, em vários documentos internacionais de orientação para a educação dos países e tudo mais, se fala dos saberes fundamentais que hoje é preciso a escola garantir em seus currículos e tem a ver com a ideia que eu acho muito bonita, que vários autores falam, mas eu gosto muito das formulações do colombiano Bernardo Toro, que é um filósofo e educador, que diz que nós temos que pautar os nossos currículos na ética do cuidado, que ou cuidamos ou pereceremos não como planeta, mas como espécie. E a pandemia foi um exemplo, né, do tanto que é possível se chegar a uma tragédia de natureza mundial, né, por conta de cuidados que não se teve na medida necessária. Então, esses saberes fundamentais, que são apoiados na ética do cuidado, eles aparecem na matriz de saberes do currículo da cidade, que eu acho uma parte primorosa do currículo da cidade e que aí tem essas várias indicações aqui de quais são os saberes
essenciais a orientar todo o currículo das escolas. Então, pensamento científico, crítico e criativo, resolução de problemas, comunicação e uso de diferentes linguagens, autoconhecimento e autocuidado, autonomia e determinação, abertura à diversidade, responsabilidade e participação, empatia e colaboração e repertório cultural e senso estético. Então, tudo isso aqui não são palavras bonitas escritas no papel. Isso é o que vai dar o tom da formação integral dos nossos alunos para que eles aprendam a funcionar na escola de acordo com essa ética que é do cuidado. Não é do êxito a qualquer preço, não é da competição para chegar primeiro, mas é do cuidado de uns com os outros, de si próprio, do espaço, dos materiais, do planeta, da humanidade. Às vezes a gente pensa que, dando conta apenas dos conteúdos clássicos dos componentes curriculares, já se forma o aluno que nós precisamos, mas não é assim, tem muita coisa que nós precisamos fazer na escola, por isso ter um projeto compartilhado é fundamental, para pensar quais são as propostas que nós vamos desenvolver, de que maneira nós vamos chegar a esses pontos todos aqui que são indicadores desses saberes essenciais e por aí afora, né? Então, isso aqui é algo que a gente não pode perder de vista na discussão do planejamento das escolas e tudo mais. São, como eu disse, saberes essenciais que estão presentes em orientações curriculares várias, em recomendações internacionais várias, aparecem no último documento da Unesco, que foi publicado recentemente e que no final dessa apresentação está indicado para vocês. Então, há um certo consenso de por onde ir para garantir a formação que os meninos e meninas que estão na escola, seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na EJA, precisam e merecem nesse tempo histórico que a gente vive hoje. A tendência predominante, então, é organizar os currículos pela ética do cuidado. Essa tendência está no discurso de vanguarda, mas não necessariamente está nas nossas ações cotidianas. Razão de eu estar aqui conversando um pouquinho com vocês para ver se nós compomos aqui uma reflexão coletiva que instigue, inspire, né, a não perder de vista o que é fundamental para a formação dos alunos, né? O professor Antônio Novoa diz algo que eu gosto muitíssimo, que a gente vive nesse tempo uma contradição que é professar ricos discursos e realizar práticas pobres. Eu coloquei aqui práticas nem tanto, porque assim, práticas pobres dá um certo nervoso, né? Mas a expressão é essa mesmo, né? Em todos os PPPs, né, em todos os projetos políticos pedagógicos, em todos os documentos curriculares, nos nossos planos de ensino, tem sempre umas lindezas pedagógicas escritas, umas referências aos autores mais bacanas e tudo mais. Só que nós não temos ainda força suficiente para transformar tudo isso que nós acreditamos e dizemos em práticas efetivas e consolidadas ali no tete-a-tete com as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos adultos, quando se trata da EJA. Eu acho que é importante nós termos claro que esse é um processo humano de dizer coisas que pensa, mas ainda não saber fazer daquele jeito, não saber fazer acontecer ainda daquele jeito. Então, eu trouxe um exemplo aqui disso, que tem a ver com a referência a que eu fiz anteriormente ao fato de que, desde os anos 80, sabemos muita coisa sobre os processos de aprendizagem e pudemos, então, ir encontrando caminhos do ponto de vista pedagógico para que esses conhecimentos sobre aprendizagem pudessem reverter em benefício das crianças,
dos adolescentes, dos jovens, através das nossas propostas pedagógicas, né? Então, eu destaquei aqui um exemplo relacionado à alfabetização inicial, que indica, desde que sabemos como as crianças aprendem, que em se tratando da alfabetização inicial, não estou falando do conjunto de práticas de letramento para formar usuários. Estou tentando aqui destacar um pedacinho do currículo, que é o planejamento das ações relacionadas aí à alfabetização ali, inicial mesmo, do conhecimento sobre como as coisas se dão, na reflexão sobre a escrita alfabética e tudo mais. Então, nós sabemos que escrever e ler o nome próprio é uma das propostas imprescindíveis na alfabetização. Outra, escrever como conseguir, sempre do melhor jeito que puder. Isso significa que as crianças vão escrever como conseguirem, e não do jeito que a gente deseja, com tudo certinho no lugar, né? Revisar escritas coletivamente com a ajuda da professora. Então, produzem juntos determinadas escritas combinadas, depois a professora pega algumas dessas escritas, coloca na lousa ou num cartaz e vai conversando com as crianças para ver se aquela escrita está adequada ou não, porque acham isso, porque não, e por aí afora. E ordenar textos poéticos conhecidos também é uma prática já antiga que sabemos útil para aprendizagem na alfabetização. Encontrar palavras em versos de textos conhecidos, que é quando as crianças ajustam o que sabem que está escrito com aquilo que de fato está escrito, e aí a professora pergunta, aí está escrito, então, lá em cima do piano tem um copo de veneno? Onde estaria escrito veneno? A criança não sabe ler, ela não sabe onde está escrito veneno, mas vai usar todos os recursos disponíveis para poder encontrar veneno ali naquela parlenda, né, que é um texto poético. Encontrar palavras em listas de nomes e coisas significativas ou de respostas para desafios lúdicos, como adivinhas, álbuns de figurinhas e tantos outros que a gente já conhece. Sempre em situações reais de leitura escrita de textos reais. Para alfabetizar as crianças, nesse pedaço mais estrito a que eu me referi, que diz respeito aí à compreensão da escrita alfabética, das suas regras de geração, de como ela funciona, né, que características ela tem, é isso que precisa ser feito. Claro que sempre dentro dos contextos de leitura e escrita reais. Então, em situações de produção de textos, em projetos, em situações de leitura da professora para os alunos, há um conjunto de práticas de leitura, escrita, fala, escuta e reflexão sobre a língua que povoam as rotinas semanais dos professores alfabetizadores, mas em relação a essa parte específica, que é da alfabetização inicial, as atividades são essas. Então, não precisa treinar som descontextualizado, não precisa separar sílaba, não precisa fazer cópias diárias, não precisa fazer tudo isso que antes dos anos 80 se achava fundamental para ensinar, porque não se sabia ainda como as crianças aprendem. E é isso que fazemos para alfabetizar nas nossas escolas. Isso que eu digo, aquela lista de boas práticas que já sabemos que são as melhores para os meninos aprenderem a ler e escrever na escola. Não é. Na maior parte dos casos, ou não sei se na maior parte, mas em boa parte dos casos, não é. Né? Nós sabemos, achamos a teoria sensacional sobre a aprendizagem, sabemos que precisamos ajustar o ensino ao que sabemos sobre a aprendizagem, mas ainda não conseguimos acreditar de fato que só fazendo aquela meia dúzia de atividades ali, repetidas vezes, vai acontecer aquilo que a gente tanto deseja, que é a alfabetização inicial conquistada pelas crianças. Então, a ciência não orienta boa parte das nossas escolhas. Isso é importante a gente considerar também. Por quê? Porque
O que a gente faz sem perceber muitas vezes é uma espécie de negacionismo. Desde os anos 80, a ciência está indicando como é que as crianças aprendem. Bom, se elas aprendem assim, melhor ensinar assim. Mas nós continuamos muitas vezes ensinando de outro jeito. Essa é uma prática pedagógica, lamentavelmente, negacionista. E aí eu uso uma expressão que eu gosto muito, né, do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos, que é a lição sabemos de cor. Todos nós concordamos, só nos resta aprender, que é fazer acontecer na realidade aquilo que nós achamos que seria adequado e não conseguimos ainda colocar em prática. Se sabemos as lições, o que nos fará aprender então? Constituir uma comunidade de aprendizagem em cada escola não ajudaria? Eu tenho certeza que sim. Eu só acredito em gente junto tentando resolver problemas. Porque a gente já tem tantos, né? Se cada um for quebrar a cabeça sozinho, aí é que as coisas se tornam de um nível de desafio muito grandioso. Então, uma comunidade de aprendizagem pressupõe trabalho coletivo, pressupõe propostas compartilhadas e formação continuada. E isso tudo são contextos, a meu ver, infalíveis para resolver qualquer tipo de problema nas escolas. Então, eu costumo brincar, quem já fez grupos de formação comigo já ouviu eu dizer isso inúmeras vezes, né? Tem duas coisas que eu falo e as pessoas geralmente dizem, será que ela não vai falar dessa vez? Porque eu não paro de me repetir nunca, né? Uma é que todo profissional mora dentro de uma pessoa, e todo estudante mora também. E só essa consciência amorosa poderá humanizar a escola, ainda mais nesse tempo difícil que a gente vive. Essa é uma afirmação que eu faço há anos, né? E não poderia deixar de fazer aqui também. E a outra afirmação é de que, na verdade, eu poderia, fazendo aí uma brincadeira, dizer que eu professo uma religião na educação, que é apoiada nessas doutrinas. Trabalho coletivo, propostas compartilhadas e formação continuada. Eu não entendo como não ir por essa via, porque isso é bom para todos, né? O trabalho coletivo é o que nos tira da solidão. Nós saímos da condição de solitários na escola para a condição de solidários, quando temos a oportunidade do trabalho coletivo, né? A formação continuada é onde a gente vai aprender tudo aquilo que precisamos e não sabemos até agora. Ou que já sabemos do ponto de vista das ideias, mas não conseguimos ainda praticar. E as propostas compartilhadas é tudo que a gente pode fazer de melhor para poder impulsionar a escola a, nesses 14 anos, pelo menos, né, de oferta de educação para os meninos e meninas que tiveram a oportunidade de entrar na educação infantil e até o ensino médio, receberem a educação mais bacana de todas. Por quê? Porque os professores estão trabalhando em colaboração, com propostas compartilhadas e tendo uma formação continuada desenvolvida muitas vezes por eles próprios, de maneira horizontalizada, uns compartilhando com outros os saberes adquiridos e por aí afora. Essa é uma afirmação também que eu sempre faço, né? E não poderia deixar de fazer aqui com vocês. Nós somos hoje responsáveis pelo futuro mais longínquo da humanidade. Nós temos responsabilidade com os nossos meninos e meninas, conosco mesmo, com os nossos colegas. Isso tem a ver com a ideia de pautar nossa ação educativa e nossa ação formativa, quando somos formadores na escola, né, de profissionais da escola, na ética do cuidado, né? Ela é que dá esse contexto humanizado para a educação, que faz com que a gente se sinta fazendo o melhor trabalho que poderíamos fazer profissionalmente, né? Se vocês pensarem que um profissional da educação
passa 30 anos dando aula. E vamos fazer de conta que só em um período, certo? Então, ele passa 30 anos, supostamente atendendo em um período apenas 30 alunos. Estou fazendo tudo conta por baixo, certo? Ele terá tido a chance de formar 900 seres humanos, cidadãos desse país. Isso não é pouca coisa. Nenhum profissional tem essa potência na sua ação. Nem os psicólogos que atendem grupos pequenos, né? Nem os profissionais da saúde, porque nós temos uma ação frequente, contínua com esses meninos e meninas, né? Então, gente, é muito sensacional ser educador, seja professor, seja diretor de escola, seja coordenador, porque nós temos a chance de mudar destinos, de fazer essa virada na vida de muitos alunos. E acho que vocês mesmo, tentando lembrar, né, dos professores que vocês tiveram, talvez identifiquem alguns que foram determinantes para que vocês tomassem certos rumos na vida, certas escolhas, certos caminhos, né? Às vezes a gente esquece da importância que nós temos como educadores que somos. E aí, por fim, inspiraram essa fala aqui minha para vocês, que eu me empenhei que fosse uma contribuição à reflexão de vocês. Esses autores todos aqui, então Michael White e David Epstein, são autores que falam daquilo que eu estava dizendo lá no início, sobre o fato de que nós somos constituídos pela narrativa que os outros fazem de nós e também somos aqueles que constituem a narrativa de outras pessoas. Antônio Novo, Bernardo Toro, Emília Ferreiro, que tem a ver com a pesquisa dos anos 80, Délia Lerner, que tomou as questões da aprendizagem trazida pela doutora Emília Ferreiro e pensou questões para a prática pedagógica, porque a Emília Ferreiro não investigou a prática pedagógica, e sim o processo de aprendizagem, que é outra coisa. E aí Mirta Castedo, Cláudia Molinari, uma porção de companheiras da equipe da Délia que foram desenvolvendo propostas interessantes. O Marques, que entra com essa contribuição de tomar a necessidade como eixo, né, tanto para a oferta como para a exigência dos meninos e meninas, quando se trata da escola, Beto Guedes e Ronaldo Bastos, dentre outros. E esse documento recente da Unesco, Reimaginar Nossos Futuros Juntos, que eu recomendo para quem ainda não teve a oportunidade de ler. Então é isso, espero ter podido aí contribuir com o pensamento pedagógico de vocês, ou colocar uma sementinha que vá depois inspirá-los nas práticas de trabalho coletivo, de discussão na escola, de constituição disso que é tão fundamental, que é uma comunidade de aprendizagem em todas as unidades escolares. Os meninos e meninas merecem isso, nós também como profissionais. Muito obrigada.